Meus caríssimos, hoje eu quero recomendar a leitura deste livro aqui, tá? Do Papa Herege. E se o pastor supremo se tornar um lobo? Do senhor Alessandro Lima, tá? Se tu gosta desse assunto, sedevacantismo, eu aconselho tu ler esse livro. Qual é o ponto principal, meu caro, que eu quero influenciar tu a ler? Tu que pensa em entrar nesse cisma, nesse grave erro, ou tu que está aí, tu tem que te abrir um pouquinho, abre um pouquinho a tua mente, não fica com uma viseira, tá? Abre um pouquinho, olha os argumentos, olha para o lado e olha os frutos, pelos frutos se conhece a árvore. Se essas pessoas estivessem corretas, elas deveriam ser exemplo de vida, de conduta, porque assim foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, por exemplo, um grande reformador da igreja. Salvou, digamos assim, a igreja na época. Exemplo de santidade, milagres, prodígios, tudo. É assim, a obra de Deus é confirmada assim. Então a gente não vê nada disso nesses grupos, em todos eles ali, tá? Não é só o Seminário São José. Lá pro outro lado também, cheio de escândalos e tudo mais, tá? O que tu tem que prestar atenção? Por que eu quero que tu leia isso daqui? Experiência pessoal, já disse, eu não desci ontem na Igreja Católica, tá? Eu não desci ontem. Eu estou desde sempre, assim, desde a minha juventude ali, estudando as coisas da igreja, vivendo a prática e também estudando, lendo tudo. Claro, o assunto sedevacantismo naquela época não existia, então é uma coisa mais recente, tá? Mas o resto a gente conhece, é por isso que nesse canal aqui, embora eu estou levando muito para jogos, xadrez, jogos do PlayStation, eu sou eu, meu caro. Eu não sou eu sou sincero, entendeu? Sincericídio, sim, o gaúcho sofre de sincericídio. Eu não consigo posar o que eu não sou, tá? Então eu sou assim. Eu não poso do santo, não me considero um santo, nunca posei assim, tá? Mas eu procuro viver a lei de Deus e os mandamentos da igreja. Agora o gauchinho gosta jogar um xadrez, jogar um joguinho de PlayStation. Então por que não trazer para o canal? Sim, vou continuar trazendo e bastante, tá? Só que eu também não posso parábola dos talentos, não posso bancar o falso humilde aqui. Eu conheço esses assuntos, falo de religião, tá? Não estou falando especificamente aqui do sedevacantismo. Assuntos do catolicismo, tá? Analisar a realidade, pela formação que eu tenho em filosofia também, que para mim a filosofia serve mais para isso, tá? Não é tanto eu saber o que pensa lá o filósofo tal, não. É tu ter uma mente filosófica para analisar a realidade. Então eu sei que eu consigo fazer isso bem, então eu vou continuar fazendo isso, analisando aqui religião, assuntos gerais, especialmente o catolicismo, evidentemente, defendendo a fé católica contra o modernismo, abusos, erros, etc. Erros do protestantismo, etc. Tá? Vou continuar fazendo isso. Mas eu quero levar o canal para outros áreas também. Esse lado dos jogos também eu quero fazer. É uma coisa que eu sempre quis fazer, tá? Eu acho que é uma coisa própria de leigo, fazer isso. Eu não sou padre, não sou religioso, não sou prior. A gente sabe que o leigo tem um papel, ok? Mas assim, nosso papel é na família. Dar o sustento para os nossos filhos. Então, estudar, trabalhar para dar estabilidade financeira para a sua família. Educar os filhos na fé católica. Deveres matrimoniais, etc. Esse é o nosso lugar de leigo, ser um testemunho ali no trabalho. No teu trabalho, as pessoas sabem que tu é católico ou tu fica te escondendo lá? Tu é o grande Torquemada da internet, tá, mano? No teu trabalho ali. Por isso que se esconde atrás de um santinho. Mas no teu trabalho, as pessoas sabem as tuas posições, aborto, ideologia do gênero, que tu é católico. Tu não quer ter problema, não quer ser mal visto, é isso? Então isso é o nosso dever de leigo, tá? Por isso que eu vejo que levar jogos para um canal, por exemplo, é uma coisa que é própria de um leigo, tá?
Eu não sou religioso, não sou padre, tá? Eu sou casado, muito bem casado, muito feliz no meu matrimônio. Então essa é a minha função. Mas resumindo, para não ficar muito comprido esse vídeo, tá? Por que que é importante tu ler isso daqui, estudar, ponderar e sair desse eu? Experiência pessoal. Como eu disse, tenho caminhado na Igreja Católica. Eu posso te dizer uma coisa aqui, ó. Devido a esse erro do sedevacantismo, eu fiquei muito afastado de Jesus Eucarístico, por razões óbvias. Jesus não está nos sacrários aí, eles dizem. E agora que eu voltei, eu tenho experimentado essa graça maravilhosa, meu irmão, que é visitar Jesus no Santíssimo. Não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer isso. Ao mesmo tempo eu já disse, né? Não é em todo lugar. O padre, ele tem a fé católica, tudo. Olhe os vídeos anteriores, não vou repetir, tá? Não vai em qualquer lugar, não vai em qualquer missa, não é assim que funciona, tá? Tem até a questão da validade, a dúvida sobre a validade de um sacramento, na visão correta agora, não aquilo que eles dizem, né? Sacramentos aprovados pela igreja são duvidosos, não existe isso daí. Estou falando a falta de intenção, por exemplo. Então tem padres aí que não têm intenção de oferecer o sacrifício da missa, da cruz, então não tem sacramento. Enfim, olha os vídeos aí que eu já expliquei isso daí. Tu tem que atentar para o seguinte: experiência com Jesus. Eu tinha largado esse contato com Jesus Eucarístico, tinha deixado de visitá-lo e eu tenho recebido inúmeras graças no meu coração. Tem dias, eu tenho conseguido ir quase todos os dias, tá? Quase todos os dias. Tenho conseguido ir visitar Jesus. Então, especialmente rezar o terço diante do Santíssimo, que tem uma força tremenda. E às vezes eu entro com o coração meio pesaroso, e é impressionante, Jesus tira com a mão. É impressionante, é por isso que tem que ser combatido o sedevacantismo, entende? Não é porque a gente está passando pano para Francisco, porque tem nada a ver com isso. Isso tem gente que não entende. Combater o sedevacantismo não significa colocar as pessoas no colo de Francisco dos erros que ele diz, não tem nada a ver com isso. Significa colocar as pessoas na Igreja Católica, porque Francisco vai passar. Ele veio, ele vai passar. E os sacramentos? Porque sedevacantismo não é só Francisco, não caia nesses erros. Tem muitos sedevacantistas, é desonesto nisso, eu acho, hein? Eu vejo, são desonestos. Eles ficam falando só de Francisco. Não, o sedevacantismo é todos os últimos papas, tá? E os sacramentos todos, que não existem mais. É o desaparecimento da igreja, tá? E dos sacramentos. Só tem sacramentos nas seitas leigas deles. Que a maioria são leigos, né? Mas até tem um outro padre ali, mas que adianta? Não tem jurisdição dada por um bispo, não tem nada, entendeu? Isso são seitas, tá? Isso nunca foi, nunca será a Igreja Católica. Então, essa é a questão. Não se afaste de Jesus Eucarístico, é impressionante, Jesus tira com a mão. Eu chego na igreja, às vezes, coração meio pesaroso, alguma situação assim, às vezes porque não rezei de manhã, por exemplo. Aí eu vou ali visitar, é impressionante, ele tira com a mão, a visita a Jesus no sacrário, sem falar o sacramento da confissão. Então é por isso que a gente tem que combater o sedevacantismo. Por isso que o senhor Alessandro Lima está de parabéns, Alessandro, por este livro. Meus parabéns, tá? Eu não vou ficar no meu canal falando sobre isso, né? Porque é uma questão pessoal, só porque eu estou saturado, entendeu? Desse assunto. Mas eu reconheço a importância do trabalho dele. Meus parabéns, tá? Não somente a ele, mas especialmente a ele aqui no Brasil, né? Outras pessoas, outros canais também que falam sobre isso e querem fazer esse bom combate, sempre com caridade, sempre levando em conta que sim, repito, há pessoas boas ali, tá? Às vezes o gaúcho já pegou pesado, sim, mas eu sei que há boas famílias, ok? Eu sei que há boas famílias, bons católicos ali, mas é preciso acordar. É um erro grave, vocês estão perdendo graças, estão afastando muitas pessoas
da igreja e dos sacramentos, não é afastar de Francisco, não caia nessa falácia aí. Satanás está te enganando. Você está se afastando de Jesus por causa de Francisco, talvez. Tu está te afastando de Jesus Eucarístico. Não se afaste do sacrário, jamais. Não se afaste. Jesus está te esperando ali no sacrário para te encher de bênçãos. Acredite em minha experiência pessoal. E quando eu falo experiência, tem gente que, por ignorância mesmo, já interpreta isso como modernismo, quer dizer, peraí, são sacramentos aprovados pela autoridade da igreja. Logo, essa experiência que eu estou relatando não é algo estranho à realidade objetiva, né? Que são sacramentos aprovados pela autoridade da igreja. Percebe como eles não sabem o que estão falando? Falam besteiras, porque são pessoas sem experiência, sem caminhada na igreja católica. Não se deixe levar por pessoas que não têm experiência, caminhada alguma na igreja católica. Dá uma olhada. A gente percebe, né? A gente percebe, são pessoas sem experiência com Jesus, sem experiência na igreja, pessoas bem novatas, bem amadoras no que estão falando, tá bem, meus caros? Compre o livro, leia, tenho certeza que vai te ajudar.